Bosco TV. Primeiro, como é Dia da Criança, quero desejar um ótimo dia. Em cada uma das nossas edições especiais, pegamos num tema histórico e fazemos a sua adequação à realidade. Hoje não será diferente. O tema é a União Europeia, desde a sua formação até à atualidade. Durante a nossa edição vamos ter algumas entrevistas e um convidado especial. Primeiro temos um repórter no terreno, Pedro Jorge. Consegues ouvir, Pedro? Bom dia a todos, bem-vindos. Estamos em direto do Mosteiro dos Jerónimos, em Belém, Lisboa, Portugal, para vos contar um pouco do que aconteceu neste magnífico monumento em 1985. Dentro de momentos vamos contar-vos esta história. Voltamos agora para a Maria. Peço imensa desculpa, o repórter Pedro Jorge neste momento está-se a deslocar para dentro do claustro do Mosteiro dos Jerónimos. Vamos ter que esperar uns breves minutos, possivelmente. Calma, estou a receber informação. Ele já está dentro do claustro. Vamos transmitir em direto. Bom dia, Maria. Estamos aqui no claustro do Mosteiro de Jerónimos, onde a 12 de junho de 1985 foi assinado o tratado que permitiu a adesão de Portugal na CE, essa adesão que se deu em 1986 juntamente com a Espanha, num alargamento histórico para a Península Ibérica. E como podemos ver, foi neste mesmo átrio, neste mesmo espaço que isto tudo aconteceu e onde Portugal recebeu figuras célebres, figuras muito importantes da política internacional, mundialmente conhecidas, e foi aqui que a cerimónia foi presidida por Mário Soares, que assinou este tratado. Muito obrigado, é tudo por agora. Volto para ti, Maria. Dom Bosco TV. Obrigado, Jorge. Entretanto, já temos o nosso repórter Rui Miguel na Academia das Ciências para entrevistar o Sr. Professor Adriano Moreira. Estás pronto, Rui? Bom dia, estamos aqui na Academia das Ciências para mais uma entrevista exclusiva com o Sr. Professor Adriano Moreira. Vamos ver! Na sua opinião, quais é que foram os fatores que levaram à necessidade da criação desta União Europeia? A estrutura europeia teve duas mudanças essenciais depois da Primeira Guerra Mundial e depois da Segunda, sempre com a intervenção dos Estados Unidos. Da primeira vez, porque quando veio a Carta da Sociedade das Nações, o Presidente dos Estados Unidos orientou no sentido de que a organização política da Europa fosse constituída por Estados-nações. E com isso acabaram os impérios que existiam na Europa. Acabou o Império Alemão, acabou o Império Austro-Húngaro, acabou o Império Russo, acabou o Império Turco e, portanto, veio o princípio dos Estados-nações. Simplesmente nações havia poucas. Portugal, indiscutivelmente, era uma nação. Na Segunda Guerra Mundial, também por influência dos Estados Unidos, cuja intervenção na guerra foi fundamental, a orientação foi acabar com os impérios coloniais. Esses impérios coloniais, o que havia de mais importante era aquilo que eu chamo de Império Euromundista, porque era a Frente Europeia Atlântica, incluindo a Holanda, a Bélgica, a França, o Reino Unido, Portugal, cada um com a sua parcela, que tinham o poder colonial em relação ao que chamavam Terceiro Mundo. Esse Império Colonial desapareceu, com guerras em toda a parte. Não há nenhuma dessas parcelas que não tenha tido guerra colonial custosa do ponto de vista humano e de recursos financeiros. E nessa altura, aquilo que tinha sido a aliança contra o nazismo implicou na paz que a Europa se dividisse em metades. Ficou a Europa Ocidental, que era democrática, e ficou a Rússia.
quem primeiro diagnosticou isto foi um homem notável na história, chamado Churchill. Foi ele que disse: há uma cortina de ferro que desceu do norte ao sul, e acabou com uma frase: que a Europa se levante. E assim nós ficámos num regime de Guerra Fria que durou quase meio século. Nessa Guerra Fria, a unificação da parte democrática que se opunha ao regime soviético punha em confronto dois projetos. Havia um projeto democrático que se queria estender até conseguir abranger os países que estavam submetidos à Rússia, e havia um projeto da Rússia que queria chegar ao Canal da Mancha. Portugal, apesar do regime ser um regime de autoridade, não podia, em primeiro lugar, deixar de pertencer à Europa porque fazia falta à Europa. E não podia deixar de pertencer à Europa porque a Europa fazia falta a Portugal. Porque Portugal era o tal pequeno território que nos calhou onde é que calhámos, e por isso Portugal entrou na União Europeia. Então, quais é que foram as vantagens e desvantagens que Portugal sofreu com esta adesão em 1986? Bom, em primeiro lugar, Portugal, como precisou sempre de apoio externo toda a vida, todo sempre, e portanto, a primeira vantagem é que Portugal entrava no projeto de segurança e também de reformulação do regime interno, que isso também foi uma consequência, para se aproximar do modelo democrático da Europa Ocidental. Bom, toda a situação do país fatigado e esgotado de forças da guerra, etc., fez com que nós chegássemos a uma situação que foi um certo protetorado da União Europeia. Implicou pôr em evidência que Portugal continua a ser, embora esteja a melhorar, aquilo que eu chamo um país exógeno, quer dizer, sofre as consequências de decisões em que não toma parte. É um país que ainda se mantém exíguo, não tem recursos próprios suficientes para realizar os objetivos que incumbem ao Estado. Mas é um legado que a vossa geração vai ter que enfrentar para continuar. Não é a língua, a diferença das línguas que ofende isso, é a comunhão de valores. E é por isso que uma das dificuldades que eu acho na Europa neste momento é que uniu de uma vez só os países que viveram meio século em regime democrático com os países que viveram meio século em submissão soviética. E a Europa, neste momento, tem problemas. Primeiro, há uma certa distância de confiança entre as populações e os governos. Por isso aparecem micronacionalismos, como está a acontecer em Espanha, e não só em Espanha, mas Espanha interessa-nos muito, porque tudo o que aconteça de mal em Espanha prejudica os interesses de Portugal. Aparecem também muitos movimentos chamados populistas. Realmente esses populismos, em regra, não aceitam a estrutura atual da União Europeia. Levanta problemas de segurança, porque a Inglaterra leva consigo o maior exército e a maior esquadra da União Europeia. Bom, depois, o afastamento dos Estados Unidos da solidariedade atlântica, eu uso esta forma.
A Europa finalmente percebeu que tem circunstância, porque nós vimos desenvolver o pensamento europeu como se não tivesse desafios à volta. Neste momento, a Europa tem muita consciência de que tem circunstâncias. E nessas circunstâncias estão estas dificuldades, pelo menos, que eu lhe acabo de dizer. Falou do Brexit. Pensa que mais países vão seguir o exemplo inglês? Não. O que eu penso é que devemos fazer o possível para que não saia nenhum. É claro que nos movimentos populistas há tendências separatistas, mas esses movimentos populistas ainda não têm força para se imporem, mas criam problemas internos. Isso é evidente que criam problemas internos. Mas eu penso que o esforço que a Europa tem de fazer é aumentar a confiança das populações nos governos. Há um corte em toda a parte, como sabem, vê-se nas eleições. As abstenções são muito grandes. Vê-se nos micronacionalismos que estão a aparecer. O esforço tem que ser para que a unidade se reforce. Há um problema. É que, e eu parece-me que é o mais difícil que temos que enfrentar, como a Europa está com problemas internos, os do Sul são pobres, os do Norte são ricos, e há muitos projetos, incluindo do Presidente da Comissão Europeia, que já é público, de maneira que vocês facilmente encontram. Ele pretende que se altere a estrutura de poder da União Europeia. Que o Presidente da Comissão seja Presidente do Conselho Europeu. Que seja eleito pela população europeia. Tudo ambições com a dimensão da Europa. Portanto, a defesa é impedir que essa unidade europeia, em vez de se deteriorar, que se reforce. O grande problema neste momento, Schengen tem muito que ver com a segurança. E o grande problema são as migrações. Por outro lado, isso também provoca o reacender de um velho mal, que são os mitos raciais. Antigamente, os mitos raciais eram sobretudo a negritude, que parecia como um mito racial. O judaísmo também aparecia. O racismo nazi era também da superioridade. Neste momento está a crescer a islamofobia, que é mais um dos mitos. De maneira que isso levou a secretária da Segurança e Defesa, comissária da União Europeia, que é uma senhora muito ilustre, muito inteligente e jovem, a dizer que a Europa precisa de um exército. Ela já disse isto, se vamos recordar, há cerca de 2 anos. E neste momento, a saída da Inglaterra aumenta as dificuldades. Claro. E nós temos que olhar para isto, sobretudo, porque além do Brexit da Inglaterra, a solidariedade atlântica está a ser estabelecida pelo Presidente dos Estados Unidos. E, portanto, esse problema de Schengen não é suficiente e é importante o aviso da secretária. Gostaria de perguntar se pensa que o futuro da União Europeia passa por uma união política e por todas as medidas serem tomadas em conjunto, por exemplo, em Bruxelas e não em cada país. Bom, todas as reformas que neste momento foram tornadas públicas pelo Presidente da Comissão Europeia, ele diz que precisa de um Ministro das Finanças, precisa de um Ministro da Defesa, precisa de um Ministro dos Negócios Estrangeiros,
Eu digo, ele tem um projeto de um governo sem Estado. Mas, naturalmente, não se pode prever as formas de transformação que irão existir. Agora, não tem a ver com este tema da União Europeia, mas é um tema muito atual que passamos há poucos dias, pela eleição, pela votação, que é o tema da eutanásia. Queria saber a sua opinião. A minha opinião é de que aquilo que Portugal, em primeiro lugar, tem que desenvolver são os cuidados intensivos. E isso está em falta. E, naturalmente, portanto, eu, em princípio, sou contra. Agora, vai acontecer que, se o sistema português de saúde, os fundadores, morreu há poucos dias, o Dr. Arnaud, que é um português que a gente nunca mais pode esquecer, foi um grande triunfo o que ele fez, o Serviço Nacional de Saúde. Mas neste momento vocês todos já leem os jornais todos os dias e veem as queixas, as lamentações dos médicos, dos enfermeiros, quer dizer, aquele remédio que o médico pratica é o de defender a vida. É muito difícil impor a um médico que seja o executor de uma decisão que não é ele que toma. Vai contra o juramento. É contra a sua ética. E, portanto, eu, em princípio, sou contra, pessoalmente. Mas sei que é um problema de consciência e de valores e de crenças, até, porque mete crenças, de cada um de nós. E vai ser um problema para Portugal discutir, designadamente para as próximas eleições, porque verdadeiramente na decisão que o Parlamento tomou não há vencedores nem vencidos, porque uma diferença daquela meia dúzia de votos não significa nada em relação ao que é que a nação portuguesa possa cumprir. E, portanto, eu acho que o próximo ano vai ser uma inquietação geral no debate nacional sobre isso, e a deficiência dos serviços de saúde vai ter importância nisto. Não importa ficar em minoria, eu sei também que não ficar neste mundo. Agora, como convidado especial, que tanta gente estava pronta para receber, temos Vasco Abreu, que vai fazer uma análise global da entrevista que tivemos com o Sr. Professor Adriano Moreira. Bem-vindo, Vasco. Antes de mais, é um prazer estar aqui, é um prazer estar num canal tão célebre, na Dom Bosco TV. Já há muito tempo que sonhava vir cá. Prazer é todo nosso, Vasco. Muito obrigado. E vamos então começar por fazer a análise ao que o Sr. Professor disse. Eu achei bastante interessante o seu comentário e a sua opinião, e gostava de destacar diversos pontos, por exemplo, como o apoio americano na criação desta União Europeia, primeiramente durante a Primeira Guerra Mundial, com, por exemplo, a ideia da Carta das Nações, que foi fulcral para chegarmos primeiramente também à CEE, mas depois a evolução até aos dias de hoje. Depois também gostava de destacar um ponto muito importante que se depara com a dependência de Portugal na Europa, as consequências da entrada que implicaram que Portugal se tornasse um país muito mais democrático. Sofremos algumas alterações a nível da Constituição, visto que fomos obrigados a tal para entrar nesta União em 1986. Gostava também de destacar alguns problemas na Europa do dia de hoje, que penso que são bastante importantes e que é de louvar realmente, como por exemplo a comunhão de valores ser muito distinta entre diversos países, visto que, segundo o que o Sr. Professor disse e na sua opinião, houve de uma maneira muito precipitada uma união entre duas faixas da Europa, entre os dois lados da cortina de ferro, que se viviam de um lado com uma democracia, um país muito mais
os países muito mais capitalistas, americanos, e do outro lado sobre o regime soviético e com ideologias completamente distintas, e houve aqui uma grande precipitação na união entre estes dois blocos e não foi bem estipulada uns valores comuns que hoje refletem-se em alguns dos problemas. O segundo depara-se com o Brexit, com a saída da Inglaterra desta União. Um grande problema é que a Inglaterra tinha a maior frota a nível de armamento da União Europeia, era quem tinha o seu maior exército, e juntamente com o Brexit, juntamente com esta saída, eles também levam o maior exército da União Europeia, o que será um grande problema. Depois vai-nos levar para outra questão que uma comissária referiu que há cerca de 2 anos atrás que seria necessário à União Europeia constituir um exército comum. Ainda não foram dados nenhum passos neste sentido, foi uma ideia que foi apalavrada, mas só o futuro dirá o que poderá acontecer. Depois gostava de destacar algumas questões que é possível e temos de fazer um grande esforço para evitar mais saídas, mais Brexits da União Europeia. Existem grandes micronacionalismos, existem grandes populismos dentro dos países, como por exemplo o caso da Catalunha, em Espanha, como por exemplo a ascensão da extrema-direita na Alemanha, em França e até mesmo em Itália, com um partido que foi criado por um comediante que se tornou no maior partido de Itália. Isto são problemas bastante graves. Eu creio que a população não tem muito a noção do que é estar na União Europeia, das vantagens que lhe são evidentes e alguns dos problemas, como por exemplo o problema do espaço Schengen, com a livre circulação de pessoas, que nos traz um grande problema, que em França eles culpam muito esta União Europeia, culpam muito este conceito do espaço Schengen levar ao terrorismo. A França tem sofrido muito nos últimos anos com o terrorismo, esta liberdade das pessoas de poderem circular livremente, sem existirem fronteiras, sem terem que ser revistadas. Quem se lembra de ir à Espanha, eu quando era pequenino, de ir à Espanha e paravam o meu carro e tinha que ser revistado, sabe como é que é, não é? Mostrar o passaporte. Exatamente. Hoje em dia isto já não acontece e há muitas vantagens, só que as pessoas só associam esta União Europeia a aspectos negativos. Isto também se reflete nas taxas de abstenção, que são bastante elevadas. Peço imensa desculpa, Vasco, mas temos agora um repórter especial, Francisco, está em Oeiras, no edifício do Jornal Expresso, em direto. Consegues ouvir, Francisco? Sim, Maria, estamos aqui em direto no Jornal Expresso, na imprensa em Oeiras, para mais um exclusivo com o professor Pedro Cordeiro, para nos abordar a temática da crise da União Europeia. Agradecer o facto de nos ter aceito aqui com tanta brevidade. Com muito gosto. E vamos já direito ao tema, porque o tempo também escasseia. Gostava de perguntar o que é que tem levado à crescente ascensão de partidos de extrema-direita na Europa, como por exemplo a Alemanha ou a França com Marine Le Pen? Bem, eu acho que há vários motivos para isso. Um deles é uma sensação que as pessoas têm de que os partidos que têm governado os vários países europeus não têm cumprido as expectativas. Portanto, os partidos que correspondem nos outros países, mais ou menos às áreas políticas do PS e do PSD em Portugal, às duas maiores famílias políticas europeias, que têm vindo a alternar no poder, em muitos casos estão a ser rejeitados. Isso viu-se em França, onde foi eleito a última eleição já não foi entre o grande partido de centro-esquerda e o grande partido de centro-direita, pelo contrário, foi entre a extrema-direita e um recém-chegado à política. Depois, a expressão que isto tem é variável consoante os países. Na Alemanha apareceu, de facto, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, um partido de extrema-direita racista, xenófobo, a entrar para o Parlamento. O terceiro maior partido alemão, é perigo preocupante. E o mesmo vão acontecendo outros fenómenos. Em Espanha temos um bocadinho diferente, foi mais à esquerda, mas também fora do sistema, que apareceu, por exemplo, o Podemos. Sim. Em Itália
um comediante fez um movimento de protesto que se tornou no maior partido do país e, portanto, há aqui, por um lado, um descontentamento com esses, realmente, os partidos, muitos deles envolvidos, partidos que governaram durante 20 ou 30 ou 40 anos, alternando no poder, muitos deles envolvidos em casos de corrupção e outras coisas pouco recomendáveis. Por outro lado, a crise que eclodiu há 10 anos também fez com que houvesse anos de perda de poder de compra, perda de nível de vida, de qualidade de vida para a maior parte dos cidadãos comuns, por motivos que lhes eram alheios e que eles não sentiam, arcaram com as consequências de algo que não sentem-se a responsabilidade sua, portanto ficam mais descontentes ainda. E talvez nos últimos anos as crises de migrações e refugiados também tenham criado, como há sempre aquela tendência a ter medo do que é diferente, criado situações de receio que são exploradas por discursos nacionalistas que vêm dizer, cuidado, vem lá o árabe e vem lá, depois vamos mistura entre o que é ser muçulmano, árabe, terrorista, etc., que cria, realmente é um discurso que leva a que as pessoas optem por via do medo e por via de uma certa ilusão por opções nacionalistas, opções xenófobas, que depois não são perfeitamente demagógicas e não resolvem nenhum dos problemas que se propõem a resolver, mas que de vez em quando numa certa eleição conseguem arrebatar uma série de votos, é verdade que sim, e é preocupante. Então, o que é que vem aí? Uma Europa cada vez mais unida ou cada vez mais nacionalista? Bem, isto vai depender de nós. De nós todos, de mim, de vocês, dos vossos colegas, e falo e insisto nisto porque o futuro está de facto nas mãos dos mais jovens, que têm que participar, têm que se envolver, não podem aliar-se da política, das decisões que temos que tomar no nosso país e na Europa, e vai depender muito. Pode haver, como houve em França, por exemplo, em França conseguiu-se fugir do sistema político, dos dois grandes partidos, através de uma opção que não é nem anti-europeísta, nem nacionalista. A opção, portanto, a vitória de Emmanuel Macron, ainda vamos ver o que é que vai dar, é muito cedo para dizer, mas pelo menos aí a alternativa, o escape não foi ir para uma solução populista. Em Portugal temos uma solução de governo inédita, nunca tinha havido um governo com o apoio das forças que estão mais à esquerda que o PS, mas até agora isso não pôs em causa o nosso compromisso com a Europa e com a União Europeia, pelo contrário, até temos um Ministro das Finanças a presidir o Eurogrupo, os limites do déficit estão a ser cumpridos e o governo português é perfeitamente europeísta. Mas noutros lados vemos coisas diferentes, vemos alguns países dentro da União Europeia, pela primeira vez temos um a querer sair, que é o Reino Unido, temos agora, por exemplo, as forças mais votadas em Itália, que estão a tentar formar governo, mas com grande agitação, são forças que estão maioritariamente contra, pelo menos esta União Europeia, e depois temos ainda casos mais bicudos, que são casos de governos eleitos democraticamente, como por exemplo na Polónia e na Hungria, que violam já sistematicamente todos os valores mais básicos da União Europeia, valores de democracia, liberdade de expressão, separação de poderes, estão a ser espezinhados, literalmente espezinhados nesses países, o que é também pode corresponder quase a um suicídio da democracia europeia e é muito perigoso. Há de facto estas duas vias e quase sempre temos conseguido evitar cair, apesar de tudo, nesses perigos, mas não devemos ficar descansados. Eu acho que podemos escapar a isso, podemos construir uma Europa mais unida, desde que saibamos reagir e em vez de só dizer, estes tipos são os fascistas, acho que é preciso pensar, mas porquê é que esta gente toda votou neles? Eu não acredito que 34% dos franceses sejam fascistas, mas de facto votaram numa mulher que é fascista e racista. Ora, temos que perceber o que é que levou a isso, que exame de consciência têm que fazer os partidos principais, os que têm governado, o que é que têm estado a fazer mal para efetivamente darem outras respostas e não deixarem o voto fugir para os extremos. Isso leva-nos a outra questão, que é o facto de a população cada vez preocupar-se menos com a questão europeia e não ter noção das vantagens existentes por estar numa União Europeia, e isto reflete-se, por exemplo, nas eleições, em que o nível de abstenção é muito alto. Sim, em Portugal, por exemplo, do eleitorado que está registado, geralmente nas europeias vota 1 em cada 3, o que é escandaloso, é uma desresponsabilização total, uma demissão do cidadão das suas responsabilidades. O que é engraçado e é uma ironia amarga é ver pessoas que se dizem descontentes, furiosas com o que se passa na política, desiludidas, mas que depois não vão votar. Ora,
também, ao não votar, estão a contribuir para que tudo se perpetue como está. Portanto, é preciso ir votar, é preciso conhecer as alternativas todas e escolher uma, e envolver-se também. O cidadão pode não só votar, como pode envolver-se na política, meter-se em partidos, meter-se em movimentos, na sociedade civil. Para quem não gosta de partidos políticos, há muita organização, muita ONG, muita instituição em que se pode agir. E, de facto, as eleições europeias, às vezes parecem, isto é uma coisa lá em Bruxelas, a gente sabe lá o que é que eles lá fazem. Bom, informemos, hoje em dia qualquer um de nós tem na ponta dos dedos o acesso à informação toda. E, portanto, é questão de nos informarmos e de facto, nos tornarmos cidadãos conscientes. E pensarmos em tudo o que a União Europeia nos traz de bom. Há críticas a fazer à União Europeia, com certeza, às vezes o seu funcionamento é pouco democrático ou pouco transparente. Estou completamente de acordo com essa crítica. Agora, acho que nunca se viveu tão bem como na União Europeia. Há coisas que não se dá por elas, porque são coisas, às vezes certas coisas boas, a ausência de problemas, passa-nos muito despercebida. Hoje em dia, nenhum de nós nos passa pela cabeça ser parado para mostrar a mala do carro na fronteira com Espanha. Coisa que acontecia quando eu era miúdo, eu não sou assim tão velho quanto isso. Ter que trocar dinheiro em qualquer país europeu, hoje em dia não temos. Em 19 deles, pelo menos, temos a mesma moeda. Uma coisa que passa despercebida a muita gente, que é a Europa nunca passou um período de paz tão prolongado como desde que existe a União Europeia. Nunca houve guerra entre países da União Europeia. Nunca. Desde que a União Europeia foi fundada, só houve guerra na Europa, na antiga Jugoslávia, que não fazia parte da União Europeia. Agora, alguns dos seus, a Eslovénia e a Croácia, já fazem parte, e nunca no território da União Europeia houve guerra. E, se olharmos para trás, antes da fundação da União Europeia, nunca tivemos um período de 60 anos, que é mais ou menos a idade da União Europeia, sem que houvesse uma guerra na Europa. Portanto, a paz é a maior mais-valia da União Europeia. Mas há outras. Poder-se viajar, já nem sequer pagamos roaming quando vamos a outros países, o Interrail, o Erasmus, quer dizer, há uma série de coisas que nos passam despercebidas, porque a vossa geração então já nasceu mesmo com essas coisas todas a funcionar, portanto é o vosso normal, e ainda bem, mas saibamos valorizá-lo e saibamos ver que isso foi tudo graças à Constituição Europeia que se conseguiu. Bem, continuando. Acha que mais algum país vai seguir o exemplo da Inglaterra? Eu não sei, porque há na negociação em curso para a saída do Reino Unido da União Europeia, há algo que pode ser um dissuasor, é que está a ser muito complicado. Está a ser muito complicado, não só diz-se muitas vezes, os cidadãos britânicos estavam chateados com o governo e votaram para sair da União Europeia sem sequer saber muito bem o que é que lhes ia acontecer. É verdade, mas o pior é que o próprio governo britânico neste momento, e este atual governo britânico de Theresa May, que já é empossada depois do referendo sobre o Brexit, que também até agora ainda não se percebeu que tipo de Brexit é que querem, o que é que querem fazer. E a União Europeia está a ficar um bocado desesperada com isso, e portanto isso esta negociação espinhosa pode ser um dissuasor para as pessoas verem que realmente sair da União Europeia não é tão simples como alguns britânicos, os que fizeram campanha pelo Leave, diziam. Agora, não deixa por isso de haver certos países onde há grandes forças contra. Muitos de nós na Europa ficámos aliviados quando a Marine Le Pen perdeu as eleições, mas apesar de tudo ela teve 34%, o que é uma brutalidade. E noutros países também há partidos que crescem, eu já falei aqui da Alemanha, e há outros países onde crescem forças anti-europeias. Pode algum dia isso acontecer num deles? Pode. Eu julgo que nos próximos tempos não vai acontecer porque ainda está tudo muito escaldado, mas não devemos pôr isso de parte. O mais difícil é o primeiro, não é? E até agora a União Europeia era aquele clube a que todos queriam entrar, e que entrar na União Europeia era sinal de que um país era muito desenvolvido, e pela primeira vez há um que diz, não, eu quero é sair. É um precedente grave e pode ter repetições, como digo, não os prevejo para breve, mas também não as excluiria a longo prazo. Então, e que medidas é que podem ser tomadas para evitar esse tipo de saídas? Eu julgo que não será castigar os britânicos. Os britânicos tomaram uma decisão democrática, que eu lamento profundamente, até porque gosto muito do Reino Unido e de Inglaterra, mas tomaram a sua decisão e não há que castigá-los por isso, nem é castigando os britânicos que vamos tirar a vontade a outros países de saírem da União Europeia. Eu acho que a Europa tem que se tornar mais coesa, a União Europeia tem que se tornar mais transparente, o cidadão tem que perceber melhor para que é que serve. Ela não anda a vender-se muito bem, não anda a fazer boa propaganda de si mesma. E isso leva a que as pessoas não tenham noção das vantagens que ela traz. Eu acho que esse trabalho é muito importante, os governos deviam fazer isso. Muitas vezes os governos nacionais, dos Estados-membros, o que costumam fazer é, tudo o que corre bem, capitalizam em proveito próprio. Tudo o que corre mal, culpa a União Europeia, ou dizem que é porque as regras de Bruxelas, isto ou aquilo. Não pode ser assim. Tem que se explicar melhor aos cidadãos e aos mais novos
porque é que a União Europeia é uma vantagem, o que é que era a nossa vida antes da União Europeia, nomeadamente Portugal, que era um país em todos os indicadores completamente atrasado, quer dizer, em termos culturais, de alfabetização, saúde, mortalidade infantil, todos os indicadores nós estávamos muitíssimo pior antes de aderir à União Europeia. Realmente foi visionário que no início da nossa democracia, pessoas como Mário Soares, por exemplo, tenham tido muito cedo essa aposta de integrar Portugal na União Europeia. Este trabalho de explicar isto às pessoas é muito importante e depois, por outro lado, também mudar o que na União Europeia funciona mal. Às vezes a sensação que alguns países mais pequenos têm de que vivem oprimidos pelos países mais poderosos, um certo pensamento único que às vezes há entre os dirigentes europeus que devia ser um bocadinho mais aberto. Eu acho que essas coisas poderiam melhorar a relação até dos cidadãos comuns com a União Europeia. Então as pessoas não têm noção nenhuma das vantagens da União Europeia? Não sei se não tem nenhuma, mas que há muita coisa que é vantajoso da União Europeia e que o cidadão comum às vezes parece não ligar, nós ligamos sempre àquilo que é mau e reparamos sempre naquilo que é mau e às vezes não reparamos naquilo que é bom. Eu acho que isso é um problema, eu acho que essa é uma das é tão normal vivermos em democracia, em paz, que às vezes não valorizamos essa mesma democracia, essa mesma paz, e quando não valorizamos estamos a dar espaço a que os inimigos da democracia e da paz venham surreticamente para aí acima, com falinhas mansas. Vocês não se esqueçam que o pior, ou um dos piores ditadores que o mundo já teve, que se chamava Adolf Hitler, não tomou o poder através de uma revolução no golpe de Estado, não é? Foi eleito democraticamente. Exatamente. E depois viu-se aquilo que foi. Portanto, e como ele, outros. Portanto, é preciso ter em conta que a democracia é um bem frágil e que tem que estar nas nossas mãos, pertence a todos e está constantemente sob ameaça. E por fim, estará a Europa em crise? Eu acho que sim. Eu acho que a Europa está numa crise complicada. Por um lado, uma crise de identidade, porque a União Europeia não é nem uma federação propriamente dita, como são os Estados Unidos da América, que tem um grande Estado onde estão incluídos aqueles 50 Estados. A Europa não é isso, os Estados nacionais não deixaram de existir, nem a Europa vai ser isso, porque não tem como os Estados Unidos uma história de país fundado logo à partida como país independente, federal, não tem uma língua comum como tem os Estados Unidos, tem uma data de historinhas nacionais de cada um dos Estados-membros, portanto não se pode fundir num único Estado, mas por outro lado também já não é apenas um clube de Estados soberanos, é um clube onde se aderiu voluntariamente, onde os Estados foram voluntariamente cedendo soberania à União, mas portanto é um bocadinho híbrido e isso às vezes também cria-lhe ali uns problemas de equilíbrio. E por outro lado é uma União Europeia cujos valores fundacionais são postos em causa dentro dela própria, e isso é complicado. Além da crise financeira e económica, que hoje em dia não há dúvida que estamos melhor do que estávamos desde que esta crise começou há 10 anos, mas as coisas não estão resolvidas e estamos sempre, geralmente quando saímos de uma crise, estamos sempre à espera da próxima. Portanto, a União Europeia está em crise, isso é normal, as crises acontecem, é preciso sabermos geri-las e é esse o grande desafio, julgo eu, para os próximos anos. Obrigado. Volto para ti, Maria. Peço desculpa, Vasco, passo novamente a palavra. Tens mais alguma coisa a acrescentar? Gostava só de acrescentar um último ponto, que foi o facto do Sr. Professor ter referido a sua opinião em relação à eutanásia. Sei que não tem muito a ver com o tema desta edição especial, com o tema desta edição especial da Dom Bosco TV sobre a Europa. No entanto, é um assunto muito grave a nível mundial, não só a nível europeu. É um assunto que temos que debater, que pode ser para o bem ou para o mal. Eu não queria muito entrar na minha opinião em relação ao assunto, mas é um assunto que tem de ser debatido. O Sr. Professor já deu a sua opinião e penso que foi muito bem fundamentada. Foi uma proposta de lei que foi chumbada por parte do Parlamento por só a proposta do PS só por 5 votos. Acho que era um pouco precipitado nesta altura, não houve um grande debate a nível nacional. No entanto, acho que é isso, é para o futuro e as próximas eleições assim o dirão. Vai ser um assunto muito importante nas legislativas de 2019. É isso, fica aqui a proposta para uma próxima edição possível da Dom Bosco TV. Obrigada, Vasco, até à próxima. Obrigado. E fechamos assim mais uma edição especial da Dom Bosco TV. Neste caso foi sobre a União Europeia. Daqui a uma semana vai ser diferente. Até para a semana, jovens.